Mais uma vez a gente está aqui nessa janela existencial para conversar um pouco sobre aquilo que a gente chama de dilema do super-homem, né? Todo mundo conhece nas histórias em quadrinhos, de um modo, né, geral, que o Homem de Aço, né, o Clark Kent, por assim dizer, que era a sua, né, identidade secreta e como conhecido, o grande herói dos quadrinhos, ele, no fundo, ele tem vários poderes, né? A gente percebe, né? Voa, tem super força, enfim. Mas, no fundo, pouca gente sabe que ele tem um dilema, né? E o dilema que ele enfrenta é o dilema da identidade secreta. Por que o Kal-El, né? O Kal-El de Krypton, por assim dizer, ele tem uma identidade secreta? Porque, no fundo, ele quer ser aceito, né? Ele faz de tudo para viver numa sociedade onde as pessoas não compreendem e não aceitam o diferente. E hoje eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre isso, né? O dilema do Homem de Aço, o dilema do super-homem, como vocês quiserem chamar, não é nada mais, nada menos do que o dilema do preconceito humano, né? Nós vivemos hoje, mais do que nunca, dentro de uma sociedade que não aceita o diferente, né? Nós temos vários padrões de beleza, padrões de comportamento, onde as pessoas se veem obrigadas a seguirem esses padrões para que elas possam, de fato, serem aceitas na sociedade. Só que isso está mudando, né? Cada um de nós aí está vendo, né? Basta ligar a televisão e perceber nos noticiários como essa questão do preconceito ela está se tornando insuportável. E eu gostaria, então, rapidamente, de refletir um pouquinho com vocês sobre essa palavrinha preconceito, né? A palavra preconceito, né, vem de dois termos, que é pré, antes, e conceito, quer dizer ideia. Todos nós temos ideias que adquirimos de algo ou de alguém sem conhecê-lo perfeitamente falando, né? Sem conhecê-lo bem ou conhecê-la bem. Então, isso se chama preconceito. É um preconceito, uma ideia que a gente tem de alguém sem conhecer, né, perfeitamente. E essas ideias, geralmente, elas acabam se tornando prejudiciais para a nossa maneira de olhar a vida e também para a nossa maneira de ser visto pelas outras pessoas, né? Nós, na verdade, precisamos repensar esses conceitos, essas ideias, esse jeito de olhar para as pessoas. E aí que me lembro, né, cabe aqui rapidamente uma historinha de uma senhora, né, de um casal, na verdade, né, que haviam se mudado recentemente, eles eram recém-casados, e eles haviam se mudado para um bairro simples, né? E a senhora sempre teve tudo na vida dela, né? E a casa era até muito boa e tal, e havia na cozinha dela, por assim dizer, uma grande vidraça, né? Uma grande janela onde dava para o quintal do vizinho, né? E todo dia de manhã, né, ela arrumando as coisas e tal, preparando o café, ela acabava olhando pela vidraça, né, pela janela da sua casa, ela acabava olhando o quintal do vizinho. E ela via lá o varal da vizinha, né, com roupas penduradas e tal, e as roupas que eram brancas, ou que deveriam ser brancas, sempre apareciam para ela meio amareladas. E ela, todo dia de manhã, quando o marido ia, né, tomar café, ela falou: bem, olha só, olha para a janela, olha lá, olha a roupa da vizinha, será que ela não tem máquina de lavar? Ou será que o sabão em pó dela não é bom? Porque a roupa vivia encardida, vivia amarelada, né? E todo dia ela falava a mesma coisa, até que um belo dia, num sábado possivelmente,
ela acordou mais tarde. Quem acordou mais cedo foi o esposo, né? E quando ela desceu, chegou na cozinha, ele já estava lá lavando a louça e tal, e ela então sentada lá à mesa, tomando seu café. Quando ela olhou para a janela, ela tomou um susto e deu um berro, né? Ele quase, coitado, quase que deixou a louça cair no chão, quase quebrou as coisas e tal. E ela falou: bem, olha só, o que aconteceu? Né? O que será? Será que a vizinha comprou a máquina de lavar melhor? Né? Endireitou, talvez? Ou comprou um sabão em pó que é melhor, de qualidade? E ele vira para ela e diz assim: não foi nada disso. Fui eu. Ela: o quê? Você foi lá lavar a roupa dela? Ele: não, amor. Eu lavei a nossa janela. Então, a história é simples, mas muito objetiva com relação a essa questão do preconceito, né? Quando ele diz que ele lavou a janela, ele lavou a lente, né? A maneira como olha para o outro, né? A nossa lente, a nossa visão, a nossa forma de olhar para os outros é que precisa mudar, né? O que ele quis dizer para ela é muito simples, né? Eu mudei a nossa maneira de olhar para o próximo, né? Não era a roupa dela que estava suja, era a minha lente, né? Era o meu olhar. Era esse olhar que precisa mudar, né? Que precisa se modificar para que o mundo também mude. Então, mais uma vez, o dilema do Superman, né? Do super-homem, é ser aceito. Coitado, ele tentava de tudo não ser tão diferente. E aí fica a pergunta: será que as pessoas realmente precisam mudar, elas precisam de fato se adequar àquilo que a nossa sociedade determina para elas serem aceitas? Ou elas podem ser diferentes? E ao mesmo tempo, sendo diferentes, elas não podem integrar um grupo e, com as suas diferenças, elas possam também, de fato, contribuir para que essa sociedade seja melhor, para que ela seja mais íntegra, que ela seja mais autêntica, e mesmo nessa diversidade a gente encontre, como diria um grande pensador chamado Nicolau de Cusa, que a gente encontre a verdade dentro das certezas e dos dons de cada pessoa, né? Ele dizia que a verdade, ela se encontra na integralidade das partes, né? Que a gente consiga também integrar, que a gente consiga aceitar a diferença, aceitar o outro como ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Essa é a grande sacada, essa é a grande moral, não apenas dessa história, né? Mas também de toda a história, né? Se a gente parar para pensar, as sociedades mais evoluídas são aquelas onde cada integrante, mesmo tendo a sua individualidade, o seu jeito de ser, e tendo esse jeito de ser respeitado, ele contribui da melhor maneira possível, né? Que Deus abençoe a todos vocês, muitas saudades e até a próxima. Paz e bem.